Claudiomar Pereira da Cunha. Estimados ouvintes, muito bom dia. Estamos começando, com a graça de Deus, mais uma edição do Direito e Cidadania, pela sua Rádio Cultura de Canguçu, AM 1030, no dial do seu rádio. Também com live no perfil da emissora, Rádio Cultura de Canguçu, no canal do YouTube, também Rádio Cultura de Canguçu. A direção-geral é de Geraldo Dannenberg, a direção adjunta a Marileia, na recepção a Bibiana, na técnica o Fonseca, na produção o Henrico Salvatore. Hoje, com muita satisfação, estamos recebendo o nosso convidado da edição de hoje, vereador eleito pelo PSD aqui no município de Canguçu, já foi vereador em outros mandatos, também exerceu cargos no Executivo Municipal. Estou me referindo ao Rubens Angelim de Vargas, a quem carinhosamente nós chamamos de Rubinho. E é a ele que nós dedicamos a nossa homenagem pela eleição e passamos a palavra para que ele faça as considerações, a saudação preliminar aos nossos estimados ouvintes e telespectadores. Seja muito bem-vindo, vereador Rubinho. Obrigado, Claudiomar. Primeiramente, agradecer a oportunidade e a gentileza do convite da tua parte, tá? Porque além da apresentação do programa, a gente tem uma amizade já de muitos anos, Claudiomar. É verdade. Então, assim, ó, o mesmo carinho que eu tenho por ti, eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira, então eu agradeci a oportunidade. Saudar o Henrico, que aqui com nós, o Fonseca ali do outro lado, e a todos os ouvintes da cultura que nos ouvem nesse momento. Mas, primeiramente, Claudiomar, eu gostaria de agradecer a todas aquelas pessoas que confiaram em mim e que me oportunizaram mais uma vez retornar à Câmara de Vereadores. Tá? Então, assim, ó, gostaria, assim, ó, de coração, agradecer a todas aquelas pessoas que, de uma maneira ou de outra, me auxiliaram nessa caminhada. Tá? Começando pela minha família, pelos meus amigos. Não? Então, assim, ó, foram muitas pessoas que me ajudaram. Então, não vou nominar ninguém aqui neste momento, mas agradecer a cada um deles que me ajudou nessa minha caminhada. Tá? E aqueles que também não me ajudaram, o Claudiomar, por exemplo, que não votaram, e a gente entende que eram muitos candidatos, a partir de janeiro eu vou ser um vereador do município. Tá? Então, vou procurar fazer as coisas e atender a todo mundo indistintamente, sem procurar saber assim, ó, qual foi a opção de voto, nada, eu vou ser um vereador que quero trabalhar em prol do nosso município. Então, assim, ó, primeiramente, seria essa a minha saudação, esse agradecimento, né? Então, seria isso, Claudiomar. Muito bem. Estamos recebendo, para quem está chegando agora, o vereador Rubinho, vereador eleito no último pleito, que assume, a partir de 1º de janeiro desse ano, que vem, 2025, uma cadeira pelo PSD na Câmara de Vereadores de Canguçu. Vamos fazer um pequeno parêntese para registrar. A nossa audiência está muito boa, tá? E muitos amigos do Rincão dos Maia nos pediram que enviássemos um abraço na edição de hoje para aquela localidade, para todos os moradores, amigos, ouvintes de lá. Então vai o nosso grande abraço. Vereador Rubinho, colocar neste momento que nós estamos vivendo, né, de uma crise ética, moral, uma crise de identidade em todo o país, e o exemplo ruim vem de cima. Colocar a cara, a tapa, para disputar uma eleição
seja como candidato, estamos falando de município, a vereador, a vice-prefeito, a prefeito, é um ato de bravura, é um ato de coragem. O que te fez, Rubinho, né, depois de estares realizado com mandatos de vereador, com exercício de diferentes cargos no executivo, o que te fez voltar nesse momento de dificuldades na política e colocar, como eu usei a expressão, é forte, mas necessária, a cara a tapa mais uma vez? Olha, Cláudio Mar, primeiro que tu citou ali o pessoal do Rincão dos Maias, e até me referi àquela localidade que assim, ó, aquela localidade assim, eu sempre botei muito voto naquela região. E é uma região que eu tenho um carinho enorme. Nessa última eleição, ali na região do Rincão dos Maias, eu botei 99 votos. Então, assim, eu fui muito bem votado e o pessoal ali sempre me ajuda. E assim, ó, eu tenho um carinho enorme por aquela região. Com relação à tua pergunta, Cláudio Mar, esse questionamento eu já fiz alguns anos atrás, ainda quando era afiliado ao Partido Progressista. E vou citar uma pessoa aqui que eu acho que todo mundo conhece na nossa cidade, o seu Adão Silva. E uma vez eu estava justamente, era isso. E conversei sobre esse assunto com o seu Adão Silva e eu estava, até era vereador na época, questionando, acho que não vale a pena. E com tudo aquilo que deu, era aquela, bem na ocasião, aquela do mensalão que deu, aquela coisa toda, e se tinha por prática atacar muito o político que estava no poder. Aí o senhor Adão Silva me falou uma coisa que eu guardo até hoje. Ele pegou e me disse assim: Rubinho, se as pessoas de bem largar a política, aí sim é que a coisa vai ficar feia. E foi essa conversa com o seu Adão Silva que me marcou demais, e o senhor Adão nem deve lembrar mais dessa conversa, tá? E ele pegou e me disse assim, ó, as pessoas de bem têm que ficar dentro da política, tá? A partir do momento que as pessoas de bem deixarem de estar ali justamente por essa descrença, e é uma descrença geral, Cláudio Mar, hoje todo mundo tem uma descrença enorme, tá? E não tiro a razão dessas pessoas com relação a tudo que acontece a nível de Brasil, né, com relação à política. Felizmente, assim, ó, em Canguçu a gente não ouve esse tipo de coisa. Normalmente nos municípios dificilmente acontece isso. E o porquê? Porque a gente está muito próximo à comunidade. A gente está em contato permanente com a comunidade. A comunidade está muito presente e fiscalizando, tá? Então, assim, ó, o que acontece? Se algum político fizer alguma coisa errada, pode ter certeza que vai estar aqui passando pelas pessoas, elas vão cobrar e com certeza vão eliminar da política essas pessoas. Então, felizmente, nos municípios e por essa proximidade, Canguçu, a gente não ouve falar desse tipo de sacanagem que muitas vezes a gente sabe que acontece a nível federal. Tá? Mas assim, ó, eu acho que assim, ó, a gente tem que começar a usar o voto. Tá? O eleitor tem que ver muito bem quem é as pessoas que vai votar. Tá? Mal político tem que ser eliminado. Tá? Então, assim, ó, o voto é uma arma poderosa e tem que ser muito bem utilizado pelo eleitor. Tá? Então, eu, assim, ó, quando eu coloco a minha cara a tapa, como se diz, é justamente, foi por aquela conversa com o seu Adão, há 8, 10 anos atrás, que conversei com ele, né, e ele me fez ver isso aí. Então foi justamente assim, o seu Adão Silva, tá, que me colocou isso aí. Não, assim, ó, as pessoas de bem têm que permanecer na política. É verdade. Tem um ditado de um ser humano famoso, eu esqueço agora o nome, que diz que para cada ser humano de vergonha que sai da política, tem um lacaio para sentar no lugar dele. É mais ou menos por aí. Então, o nosso abraço ao Adão Silva, meu grande amigo. Temos belas e longas histórias, tanto pessoais como políticas, administrativas juntos.
aproveitando a deixa do Rubinho, mandamos um grande abraço a ele, toda a sua equipe de trabalho e a sua família. Rubinho, já estão fazendo tratativas na Câmara de Vereadores para a formação do bloco de situação e o bloco de oposição. Como é que o PSD está se posicionando nessa atual conjuntura, à véspera do começo de uma nova legislatura? Cláudio, a gente sabe sempre dessas articulações. Antes do prefeito assumir, deu a eleição e já começaram as articulações. Então, assim, Cláudio Mar, eu fui eleito por um partido que foi oposição ao prefeito Arion. Tá? Mas o que acontece? A partir de 1º de janeiro, eu sou um vereador do município de Canguçu. Tá? Eu sou um vereador do município. Então, assim, eu vou manter uma posição de neutralidade. Tá? Vou fazer o papel do vereador. Qual é esse papel? Legislar e fiscalizar. Tá? Esse é o papel principal do vereador. Tá? Então, assim, vou exercer esse papel e vou ter uma posição de neutralidade. Aquilo que eu julgar bom, vou votar a favor. O que eu julgar que não é bom, vou votar contra. Então, assim, não vou ter uma posição de oposição ferrenha, nem de situação defender qualquer projeto. Então, assim, aqui, vou ir pelo que eu achar. O que for bom, vou ser favorável, não vou estar querendo aquela política de quanto pior, melhor, né, para os partidos de oposição. Não vai ser essa a minha posição, não vai ser. Se os projetos forem bons, com certeza eu vou ser parceiro, vou estar defendendo. Vou ser situação quando os projetos forem bons, e quando os projetos forem ruins, eu vou ser oposição. Tá? Então, não vou ter esse rótulo de situação, oposição, eu não vou ter esse rótulo. Tá? Então, assim, e não vou aceitar, e quem me conhece sabe que eu tenho posições e que muitas vezes bato de frente com muita gente, mas assim, não vou ser influenciado e o partido chegar e dizer, tu tem que ter isso. Não, vai ser a minha posição. Tá? O pessoal que me confiou, né, esse mandato, então eu quero representar essas pessoas e vou ter as minhas posições bem claras. Tá? Então, sem aquele rótulo de situação ou oposição. Muito bem. Na campanha política dura 45 dias, né? Nesses 45 dias, eu acredito que todo aquele que não é analfabeto político tem que ter o seu candidato, seus candidatos, no caso do município, a prefeito, a vereador, e defender aquilo que acredita. Agora, depois, o momento é, como diz o gaúcho, de ciscar para dentro, né? De serenar os ânimos e, com equilíbrio e sensatez, né, procurar construir o bem-estar da comunidade. Então, me parece que o teu discurso está de acordo com esse meu pensamento. Né? No momento que a pessoa é eleita, a começar pelo Executivo, o vereador Arion, prefeito eleito, futuro prefeito, a partir do momento que assume a titularidade do Executivo, passa a ser prefeito de Canguçu. E o vereador, pelo mesmo conseguinte, no momento que ele se elege, tu não vai perguntar para a pessoa que chega no teu gabinete, na Câmara de Vereadores, em quem foi que ele votou. A tua assessoria vai atender independentemente de qualquer orientação política de quem está batendo lá no teu gabinete pedindo ajuda. Né? Então, te cumprimento por isso. Ontem nós tivemos a eleição do segundo turno, Rubinho. E das 15 capitais que estavam decidindo o seu futuro político, elegendo seu prefeito municipal, somente Fortaleza, por 0,5% dos votos, que o PT, partido do atual governo federal,
teve sucesso por uma diferença muito pequena, como já falei, de 0,5%. As outras 14 capitais ficaram nas mãos de políticos de centro-direita e de direita, dentre os quais o teu partido. Tá? De outra parte, lá onde foi o berço de nascimento, criação, nascimento e crescimento político do PT, que é o antigo ABC, que agora é A, B, C, D, e o B é São Bernardo do Campo, terra que tornou o Lula conhecido. Em todos esses, houve uma derrota clamorosa do partido que sustenta o governo federal. Papel do PSD, como um dos vitoriosos no dia de ontem, a partir de 1º de janeiro, no Brasil e no cenário político nacional, visando 2026. Assim, ó, uma coisa que foi inegável nessa eleição que teve agora foi o crescimento da direita, tá? E uma queda dos partidos de esquerda, tá? Dentre esses partidos de direita, o PSD, até acredito, juntamente com a União Brasil, que foram os partidos que mais cresceram, tá? Partido que, de repente, tem mais prefeituras é o PSD. O maior número de deputados, senadores, assim, ó. O crescimento a nível de Brasil é muito grande do PSD. Então, assim, eu sei que vai ter um protagonismo muito grande na próxima eleição. O próprio presidente, o Kassab, não é, de São Paulo, é muito articulado, né? E está fazendo isso. Claro que aqui, a nível de Estado, o PSD está começando a marcar território, né? Então não teve o mesmo crescimento que o representa dentro do Brasil. Mas assim, ó, aqui na região mesmo, por exemplo, Pelotas, o PSD elegeu 4 vereadores, Capão do Leão 2, Canguçu e Dom Feliciano, aqui da região, que não tinham, né? Então assim, ó, começou a marcar o território, tá? Canguçu, por exemplo, nós aqui, o PSD, por exemplo, já tem o primeiro vereador dentro do partido sou eu, que jamais tinha tido, né? Claro que tem um trabalho todo de equipe, né? Mas assim, ó, o partido com certeza vai começar a ter isso aqui, esse crescimento. A nível de Brasil, eu acho que isso vai se refletir muito na eleição lá na frente, porque houve um crescimento enorme da direita, tá? Quando eu falo de direita, eu não vejo o PL, não é? Que seria o partido do Bolsonaro, acompanhando o crescimento da direita. Eu vi o PSD e a União Brasil tendo um crescimento enorme. Embora a União não tivesse nenhuma prefeitura, porque foi criado recentemente, tá, tudo aqui, mas teve muitas prefeituras. Então, é os dois partidos que mais cresceram. Lógico que a gente vê também, por exemplo, assim, ó, o PSDB caiu muito a nível de Brasil, assim, ó, deve ter sido ele e o PT os partidos que mais perderam. Então, assim, ó, a nível de Brasil, eu vejo a próxima eleição assim, ó, uma tendência para o centro e para a direita numa próxima eleição. Claro que é muito dinâmica a coisa e muda de uma hora para outra, né? Existe, por exemplo, o governo PT, como se diz, com a máquina na mão, né? Mas teria que trabalhar muito para reverter esse quadro para uma próxima eleição. Muito bem. Concordo com o amigo. Não te parece que o discurso dessa esquerda tradicional está totalmente superado? Olha, o que eu vejo assim, ó, é que hoje existia assim, ó, uma polarização, não. Existia um monopólio, era PT e PL, eram os dois, e assim, ó, e as militâncias muito apaixonadas dos dois partidos. E assim, ó, e muito radicalismo de ambas as partes, de ataque, e a população não quer mais isso, pelo que a gente quer ver. Ela quer
por exemplo, mais uma coisa propositiva. Quais são as propostas, o que pretende fazer. Então, aquele ataque que existia muito entre esses partidos, entre essas duas siglas, né, que eram os dois partidos que despontavam a nível de Brasil, tá, que era muita encrenca entre um ou outro, era ao mesmo tempo do MDB e da Arena em Canguçu, alguns anos atrás. A população não quer mais saber desses ataques, não quer mais saber disso aí. Tá? Então, eu acho que esse desenho dessa eleição já está dizendo isso aí. Né? Então, eles querem mais proposição. Prova é o Pablo Marçal, em São Paulo, né? Que estava lá na frente nas pesquisas e começou com aquelas encrencas toda, aquilo tudo, e não foi para o segundo turno. Então, a leitura toda que se tem, eu e acho que todo mundo, é o seguinte: ninguém mais quer saber daquele tipo de ataque pessoal, um atacar o outro, atacar a honra do outro, ninguém mais quer saber disso. Então, eu acho que esse é o recado que se deixa. Eu acho que tem que ter uma política mais sadia, mais séria, né? E menos ataque pessoal. Eu acho que é esse o recado que se tem nessa eleição. Com certeza. Rubinho, em épocas mais remotas, essa sigla PSD teve uma importância muito grande na construção da história moderna do Brasil. Na época do Getúlio, por exemplo, existia o PSD, o PTB, que era considerado um partido de esquerda, o PSD e a UDN, que eram considerados o PSD de centro-direita e a UDN de direita. A pergunta que eu faço é a seguinte: de alguma forma, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, em Canguçu, né, vocês aproveitaram essa herança histórica da sigla PSD? Estão aproveitando essa herança histórica porque é gloriosa? Não, assim, o Cláudio Mar, o PSD, assim, ó, antes existia o partido no município, né, mas não tinha uma representatividade, tá? Normalmente, o que acontece a partir de agora? É o primeiro, por exemplo, vereador que vai ter um mandato dentro do PSD no município sou eu. É lógico que a gente vai utilizar isso aqui. Tá? Até hoje, eu vi no grupo ali do partido, que a gente tem o grupo ali do diretório, o pessoal todo eufórico com relação ao desempenho do PSD a nível de Brasil. Tá? E ainda eu digo, olha, vou ir na contramão de todo mundo. Eu digo, olha, o crescimento foi espetacular, extraordinário, né? Mas só que a nível de Estado, o PSD recém está começando. Qual são os representantes que nós temos? Gaúcho da Geral, que é deputado estadual, e o Darley, que seria o deputado federal, que se licenciou, está na Secretaria de Esportes e assumiu o cara de Passo Fundo. Então, assim, ó, nós temos muito que percorrer. Tá? Temos muito que percorrer. E assim, o Cláudio Mar, eu cheguei no PSD, foi agora em mês de março, tá? Porque o PTB terminou, que é uma sigla histórica no Brasil, terminou, e aí nós tivemos que migrar para outro partido. Escolhemos o PSD justamente por isso, né? Por essa história do partido, tá? E com certeza a gente vai, assim, ó, honrar muito essa sigla, tá? Vamos honrar, procurar seguir, pegar, tipo assim, do partido, como é que é? O estatuto do partido, né? E seguir a risco, Cláudio Amaro. Assim, ó, então vamos valorizar muito, porque assim, ó, não é eu chegar agora no partido e querer mudar. Eu acho que a história tem que ser respeitada. A história tem que ser respeitada. Se hoje eu estou eleito dentro do PSD, assim, ó, tiveram inúmeras pessoas que me antecederam dentro do partido, que me antecederam e fizeram a história desse partido. Se não fossem essas pessoas, esse partido já nem estaria existindo. Então, assim, ó, nós temos que, assim, ó, aprender a respeitar a história. A história tem que ser respeitada.
Então, assim, ó, antes de qualquer coisa, nós temos que respeitar a história dessas pessoas, tá? Então, assim, eu com certeza vou me espelhar muito nessas pessoas, vou procurar, assim, me aproximar dentro dessas lideranças a nível de Estado, né, para trilhar esse caminho, tá? Eu sei que, assim, ó, por exemplo, vão ter candidatos agora que em seguida vão estar chegando aqui para o município, mas eu particularmente, Robinho, vou procurar alguém que tenha identificação com Canguçu. Eu acho que chega de ter deputados que só chegam aqui na hora da eleição, pegam o nosso voto e vão embora. Então eu vou pegar alguém com identificação pelo nosso município. Nós, como região sul aqui, estamos muito abandonados. Nós não soubemos votar. Tá? E se tu olhar o número de eleitores que existe aqui na nossa região sul, Canguçu, Pelotas, Rio Grande, as cidades aqui do nosso entorno, olha a nossa representação. Então, assim, a nossa região sempre fica muito órfã de representantes. Mas, assim, procurar alguém daqui, mas o principal, Claudemar, com relação ao PSD, para voltar mesmo, temos que seguir honrando a nossa história. Para os mais jovens, só vou citar 2 nomes. Um a nível local, Valdemar Fonseca. Foi vereador, foi ex-ator estadual, foi vereador, foi presidente da Câmara, acabou chefiando o Executivo, PSD. Tá? Em nível de Estado, governador, um homem íntegro, Amaral de Souza. Então, para que a juventude situe assim, os menos gastos, que nem nós, né, consigam situar a quem eu estou me referindo quando digo legado histórico desta sigla PSD. Rubinho, lamentavelmente, o nosso espaço, ainda mais quando o assunto é interessante, sempre estamos chegando no final. Vamos te dar aí 1 minuto, lamentando não podermos conversar um pouco mais, mas não sem antes te dizer que durante o teu mandato, enquanto nós estivermos aqui, este espaço de radiodifusão, agora com apoio das plataformas sociais, da rádio, está inteiramente ao teu dispor. Quando tu tiveres uma pauta que julgares oportuna, entre em contato comigo, entre em contato com o Henrico, e certamente estaremos agendando uma vinda tua aqui para prestar contas à comunidade canguçuense da tua atuação parlamentar. As tuas considerações finais, meu amigo. Primeiro, finalmente, né, Claudio, chegando ao fim, e agradecer a oportunidade e colocar assim que 2 pautas que eu quero começar assim já de arrancada, chegando à Câmara de Vereadores. Uma delas seria a falta de oportunidades que eu vejo para os nossos jovens, inserção no mercado de trabalho. Tá? Que existe uma lei do jovem aprendiz que não é executada dentro do município e que pode gerar uma série de empregos para os nossos jovens para inserção no mercado de trabalho. E outro seria uma parte de regularização fundiária, porque a gente sabe que existe diversos loteamentos irregulares e existem programas tanto a nível federal como estadual. O governo federal seria o Minha Casa Minha Vida, que prevê recurso para regularização fundiária, e dentro do governo do estado o Regulariza Tchê, que também prevê recursos para fazer essas regularizações. E a gente sabe que existem inúmeras residências assim, ó, onde que estão daqueles loteamentos irregulares, tá? Mas assim, ó, primeiro é deixar assim o meu muito obrigado, Claudimar, pela oportunidade, e toda vez que for necessário pode me chamar que vou estar aqui presente com a maior satisfação do mundo. Obrigado mesmo, meu irmão. Nós é que agradecemos, caríssimo Rubinho, que Deus te ilumine, te conceda força, determinação, fé como cristãos que somos, para encarar mais um mandato de vereador na Câmara de Vereadores. Conta com a gente como amigo, como comunicador, como ser humano, tá? Naquilo que a gente puder ajudar, estamos sempre ao dispor.
Um abraço a ti, aos teus. E com isso chegamos ao final de mais uma edição do Direito e Cidadania. Com a licença de Deus, e certamente Ele nos dará, semana que vem estaremos aqui novamente. Um grande abraço e um beijo no coração de todos e de cada um. Tchau!